Amém, Senhor Jesus. Senhor, nós te louvamos, Senhor, esta noite especial para nós, especial para os pais, que você possa nos abençoar, abrir os céus para nós, manifestar teu sentimento para cada um. Afinal, o Senhor também é Pai. O Senhor sabe o que é cuidar de filhos, as dificuldades. Estamos aqui diante de Ti para confessar nossas limitações e pedir socorro ao Senhor. Senhor, como precisamos de Ti. Reconhecemos que o mundo avançou, se tornou muito trevoso e há necessidade de luz nessa matéria. Queremos um caminho claro. Como criar filhos? Produzir filhos para Ti. Os filhos não pertencem a nós, pertencem ao Senhor. Queremos assumir nossa responsabilidade. Quando o Senhor voltar, queremos apresentar todos eles diante de Ti. Senhor, que possamos cumprir tal missão celestial, missão divina, a principal das funções. Muito obrigado porque o Senhor nos comissionou para tal tarefa. Não queremos falhar, queremos tua misericórdia, queremos orientação, queremos a tua luz. Ajude-nos nesta noite, abra o nosso entendimento, seja claro com as nossas palavras, possamos falar em Ti. Ó Senhor Jesus, ajude-nos. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. É um prazer estar com os irmãos, com os nossos amigos, aqueles que foram convidados possam se sentir bem aqui. Aqui é mais do que sua casa. Se sinta acolhido, não somente por aquele que te convidou, mas pelo próprio Deus. Ele criou todas as circunstâncias para que você pudesse chegar nessa noite aqui, e se você chegou, ele está muito feliz por isso. A gente sempre trabalhou mensagens para pais e sempre sai na forma de pregação, de mensagem, mas de um tempo para cá eu tenho visto que é melhor criar um entendimento sobre esse conceito da paternidade do que simplesmente dar informações para que as pessoas aprendam de uma só vez, vá para casa e tente aplicar no seu lar. Isso não é tão simples. Então eu tenho procurado mudar a nossa dinâmica de atuação e hoje eu quero trabalhar assim para que a gente possa construir um pensamento sobre esse assunto. Esse assunto ele é complexo, não é simples. Eu sei o que estou dizendo. Eu tenho 3 filhas. Eu posso dizer que não é simples. E quem está aqui nessa noite é um pai sofredor como vocês. Não está aqui nenhum especialista, não está aqui nenhum doutor nessa matéria. Pelo contrário, eu choro como vocês choram, passo por dificuldades como vocês passam. Estamos aqui para falar um pouco das nossas vitórias e também dos nossos fracassos como pai. Então, nós estamos no bom lugar, um lugar onde todos nós sentimos a mesma necessidade de ser orientado. Então, vamos sentir em casa, vocês podem interromper no momento que vocês sentirem oportuno para a gente tentar dialogar, conversar, tá certo? E tem muito conteúdo, realmente a gente confessa isso de início, ainda bem que vamos falar até 3 da manhã, graças a Deus. Talvez alguém tenha pensado assim, se eu soubesse disso, eu teria pensado aqui. Mas é um assunto que não pode ser falado em 10 minutos. Estamos falando de vidas, estamos falando de uma responsabilidade grandiosa. Nós vamos errar, mas não podemos errar todos os dias. E também não podemos errar sempre. Vamos errar. Por isso precisamos ser corrigidos, ajudados, iluminados, alinhados,
pela palavra de Deus. E essa nossa comunhão tem hoje à noite e amanhã de manhã. Então esse material que está aí, ele está dividido em 3 momentos. Eu tenciono criar 2 momentos hoje e um outro momento amanhã. Nesses 2 momentos que vamos criar, vamos expor um pouquinho, falar de conteúdo, ler versículos, conversar um pouco com vocês, e depois vamos ler textos. Gostaria que vocês lessem, vocês pudessem fazer pequenos grupos de talvez 4 pessoas, vai criar um pouco de grupo aí, não tem problema, estamos em casa, mas eu gostaria que vocês também construíssem, pensassem sobre a questão de pai junto conosco. Então, a gente gostaria de criar essa dinâmica. Então, 2 momentos hoje, esse é o nosso alvo, e um outro momento amanhã, também com uma abordagem e depois com uma leitura de texto. E esse material vai ficar com vocês, e também, como disse no início, eu tenho observado que há muitas mensagens para pais, e se no final a gente inquire um pai sobre o que ele ouviu, ele vai ter dificuldade de falar, então eu preparei um material para que vocês possam levar para casa e vocês possam consultar. Uma coisa vai acontecer, vamos fazer uma varredura, ler todo o material, de modo que vocês possam chegar em casa e folhear e vocês terem um entendimento. Então, esse é o meu desejo, que vocês possam até dar continuidade nessa apresentação na sua casa e vocês tenham um entendimento. Nós vamos trabalhar com princípios. Princípios são conceitos eternos, invariáveis. O tempo pode vir, pode mexer, pode alterar. O princípio permanece o mesmo, porque são princípios eternos, são princípios provenientes da palavra de Deus. Então, vamos procurar trabalhar princípios, ou seja, você tem uma circunstância, você pega um princípio e aplica naquela circunstância em que você está lidando com o seu filho. Então, vamos trabalhar princípios importantes. Ok, então, vamos começar. Bem, aqui nós temos um título. Dê uma olhadinha no seu apontamento aí, na sua apostila, tem um título: Desafios da Paternidade nos Tempos Atuais. Eu queria logo de início que você separasse esse tema em 3 partes. Perceba, aí tem desafios, então separa isso: paternidade bíblica e depois tempos atuais. Então já separa isso aí, para que você possa viver esse mundo moderno, onde tudo está mudando. Você tem que saber quais são os desafios que você precisa enfrentar. Todos os pais aqui, não tem exceção, estão passando por grandes desafios, estão sendo chamados para superar desafios. E ainda nesse título você tem a paternidade bíblica. Vamos olhar a questão dos pais sob uma ótica diferente. É a paternidade bíblica, ou seja, os pais cuidando dos filhos segundo a ótica da Bíblia. Isso é importante. Se nós olharmos para a questão dos nossos filhos e aplicarmos um outro tipo de olhar, que não seja os princípios universais que o Senhor estabeleceu na sua palavra, é possível que nós não cheguemos nem na verdade do caminho. Então nós vamos olhar a questão dos pais segundo a paternidade bíblica, ou seja, os pais tomando princípios da Bíblia para conduzir seus filhos. E depois vamos ver os tempos atuais. Então a terceira parte, os tempos atuais. Nós temos que saber de que lado está vindo os dardos, de que lado está vindo os ataques. Quais são os ataques que estão acontecendo? Quais são as armas que estão sendo utilizadas hoje contra a família? Então você tem que conhecer um pouco do tempo atual, dos tempos modernos. Para você lutar bem, você tem que saber quem é o seu oponente,
Você tem que saber quem é o seu adversário. Do contrário, você não sabe nem como começar a lutar. Então nós separamos esse título, um título abrangente, importantíssimo: Desafios da Paternidade Bíblica nos Tempos Atuais. Eu queria convidar vocês para a gente ler junto o título. Vamos lá? Desafios da Paternidade Bíblica nos Tempos Atuais. Nós somos 3 pais. Vocês começarem a encarar o assunto de pais, você tem que ler. Eu tenho que separar em 3 áreas. Tá certo? Então nós vamos fazer uma introdução aqui. Essa letra A e essa letra B eu quero ler com vocês. E aqui a intenção foi mostrar um pouco da condição geral do nosso tempo, da nossa sociedade. Então eu coloquei aqui algumas frases, eu quero ler junto com vocês e acompanhem. E pegue a caneta, vai circulando as partes que eu for aí apresentando para vocês. Estamos vivendo uma crise sem precedentes. Então tem a palavra crise. Hoje as famílias passam por crise. Estamos vivendo uma crise sem precedentes aonde? Na família. Na sociedade, muitos pais estão desorientados. Se você conversar com um pai, o que você está fazendo? Como que você está instruindo seus filhos? Quais são os princípios que você está utilizando? Muitos não conseguem nem falar o que está sendo feito. Então nós criamos os nossos filhos sem princípios, sem um ordenamento, sem uma base, nós vamos ter dificuldades. Então muitos pais estão desorientados. Veja esse ponto: os valores familiares. Essa palavra valores circula ela também, porque é importante. Os valores familiares, os valores de família, conceitos básicos que antes a gente não precisava nem trabalhar, de tão básico que era como pai, mãe, filho, filha, homem, mulher, respeito, caráter. São valores importantíssimos, mas que hoje estão perdidos. Obediência, disciplina, mentira, verdade, são valores. E esses valores eles estão se perdendo todos os dias. Você perde mais valor. Sem esse valor, na base da criação de filhos, você tem dificuldade de criar filhos. Hoje, até para disciplinar o filho, você tem que pedir permissão aos filhos. Se você pensar em pegar uma vara e bater no seu filho, que merece, você tem que fazer isso e orar: Senhor, não deixe o camburão me pegar. Está assim. E hoje a questão está mais sofisticada. Eles sabem usar o celular e ligar para o 190 daqui para ali. Os valores estão mudando. Isso está entrando na cabeça deles também. São advogados por 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eles advogam a causa dele, a mentira dele, o jeito dele, o comportamento dele, gerando ameaça, medo dentro de casa. Então, os valores estão desaparecendo, estão mudando, e estamos ficando sem uma referência. A palavra referência também é uma palavra importantíssima, porque referência quer dizer que toda vez que você se perde, você tem um norte. Toda vez que você está afundando, você tem uma boia. Toda vez que você está, o vento é forte, você se agarra na coluna. São referências. Quando você pensa em paz, há um conjunto de ideias, de princípios que você se agarra, são as referências. Quando é retirado da referência, você vai se agarrar em quê? Como é que você vai conduzir seus filhos? Quando eles chorarem, quando eles fizerem bagunça, quando eles não chegam na hora certa, qual é a referência que você tem para disciplinar, para cuidar? Se todo mundo está dizendo alguma coisa, se está tudo relativizado, todo mundo pensa que pode criar filho como se
Se rega a planta pela manhã, todo mundo faz do seu próprio jeito. Tem que ter referência. E você tem que ter uma referência. A sociedade está perdida e andando em trevas profundas. Esse é o diagnóstico geral da nossa sociedade. É perdida e andando em trevas profundas. E olha que eu não quero trazer vídeos de YouTube, não quero trazer o que algumas emissoras estão apresentando por aí. Não quero nem mexer, que vocês já estão vendo isso aí no celular. Essa confusão que deu ultimamente aí. O pai se deitando com a filha, beijando a filha. Todo mundo vendo, na emissora, que isso foi aberrante. Ou seja, trevas profundas. Aí vamos usar uma figura. Figurativamente falando, estamos passando por uma tempestade jamais vista. O vento e a chuva estão muito fortes, de modo que muitas famílias, lares, pais, filhos, estão sendo duramente atingidos. Não sei se aqui tem pais onde isso é mais forte, ou seja, está sendo mais atingido do que o outro. Tem problemas graves com o seu adolescente, de ter problemas na escola, de não conseguir resolver dificuldades entre irmãos, de dificuldade de se relacionar com o pai, ou de você mesmo se relacionar com o seu filho. Então, isso aí são coisas gravíssimas que acontecem com você. Então, eu quero criar primeiramente um quadro negativo sobre a condição da nossa sociedade, para nós vermos outras coisas. A letra C diz: os filhos de Deus têm uma direção. Vamos falar? Os filhos de Deus têm uma direção. Aleluia! Os que amam a palavra têm uma direção. Você que veio nos visitar essa noite, há uma direção na palavra de Deus e queremos compartilhar essa direção com você. Há uma direção, ou seja, Deus não está morto. A palavra de Deus é eterna, ela não muda, passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. As leis mudam, mas a palavra de Deus nunca muda. Nós encorajamos todos a buscarem um entendimento de criar seus filhos a partir dos princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus. Isso é seguro. Ok, então vamos aqui para o tópico 2 dos seus apontamentos aí. Diz assim: decifrando o título da nossa oficina. Então, eu peguei exatamente essas 3 palavras e vou trabalhar cada uma delas, tá? Vamos lá, primeira, desafios. Desafios à paternidade, vamos trabalhar desafios. Nós colocamos aqui: um desafio é uma situação ou um grande problema a ser vencido ou superado. É uma tarefa difícil de ser executada. Eu estava hoje meditando isso aqui. Hoje que eu digo é 3 da manhã, né? Meditando isso aqui. Puxa, desafio, fiquei olhando, imaginando a Bíblia, me veio o texto, que é aquele que está em 1 Samuel capítulo 17, você pode colocar do lado aí, 1 Samuel capítulo 17. Por que eu usei esse texto? Esse texto ele é bom porque mostra uma luta entre Davi e Golias. Davi tinha um desafio, porque Golias era muito alto, era gigante, e Davi era uma criaturazinha. Eu fiquei pensando, criar filhos nos tempos atuais é como Davi lutar com Golias. E esse Golias, lá no capítulo 17, ele está afrontando o Deus de Israel. O mundo, o que ele faz com as famílias? O que ele faz com o próprio Deus? Ele afronta. O que está acontecendo hoje é
é uma afronta da sociedade contra os princípios que Deus estabeleceu. Quando você ignora o papel de pai, mãe, quando você ignora o sexo que o Senhor definiu de maneira tão clara, para não deixar dúvida nenhuma, e as pessoas desconsideram isso, é uma afronta ao Deus de Israel. É uma afronta a Deus. É nesse mundo que nós estamos com nossos filhos. É um Davi com Golias. Davi só obteve vitória porque ele estava com Deus. Amém. Os pais desse século XXI só conseguem obter algum tipo de vitória se unirem ao Senhor. Amém. Nós precisamos estar unidos ao Senhor. Amém. Por isso que a palavra de Deus é importante. Estar com irmãos, com pessoas que apreciam, que amam as Escrituras, para ver como cuidar dos filhos a partir da palavra é fundamental. Amém. Você que que foi convidado hoje, nós estimulamos você a chamar alguém. Vem na minha casa. Dê um curso bíblico para mim sobre a criação de filhos. Esse material vai ficar aqui para todo mundo. Todo mundo pode explorar, pode ampliar, tá certo? Pode dialogar em cima. Esse é um dos objetivos: gerar comunhão e ter material para que vocês possam explorar esse assunto. Ok, então aqui nós temos o desafio. Tarefa difícil. Criar filhos é uma tarefa muito difícil. É um grande problema. E tem paternidade bíblica. Veja aí, a paternidade bíblica. Eu fiquei pensando, qual o valor disso? A dificuldade que hoje nós temos na criação dos nossos filhos é que a paternidade que está sendo utilizada para cuidar dos filhos nesse contexto que eu citei de trevas, nem sempre é a Bíblia. Mesmo cristãos, mesmo filhos de Deus, mesmo aqueles que têm a palavra de Deus na mão, nem sempre estão aplicando os princípios da Bíblia na criação dos seus filhos. Entendem muitas coisas a respeito da palavra, entendem muitas coisas a respeito das verdades, entendem muitas coisas a respeito do serviço, mas tem dificuldades de aplicar os princípios da palavra na sua paternidade, ou seja, no trato que ele tem com os filhos. Isso aqui eu observei. Uma das dificuldades é que as nossas famílias cristãs estão deixando muitas brechas e o mundo tem entrado. Eu percebi, fiquei pensando, puxa, olha aqui, Davi só consegue vencer Golias se Davi aplicar a paternidade bíblica, ou seja, aplicar os princípios da palavra de Deus para conduzir seus filhos. Esse ponto aqui é importantíssimo. O mundo está do jeito que está porque a Bíblia foi subtraída dos lares. A Bíblia, o mundo está do jeito que está, as famílias estão do jeito que estão, porque foi subtraída a Bíblia do lar. Se você tira a Bíblia do seu lar, se você tira a Bíblia como princípio para a condução do seu lar, como é que fica esse lar? As trevas também entram ali. Aí de repente os pais começam a falar do mesmo jeito, usando os mesmos conceitos que o mundo está utilizando. Por quê? Porque a maneira como ele está cuidando dos filhos não é segundo os princípios da palavra de Deus. E se nós não aplicarmos esses princípios hoje, pedir perdão ao Senhor porque nós não aplicamos ontem, e aplicar já hoje, eu não sei para onde nós iremos. Somos pais, dentro da paternidade bíblica. Há muitos pais espalhados pelo mundo afora, contudo somos de uma natureza diferente. Vamos dizer amém? Uma natureza diferente. Somos filhos de Deus. Temos uma maneira de ser do mundo. Somos pais cristãos. Portanto, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Precisamos participar dele.
mas sem ser influenciado por ele. Amém. A paternidade bíblica é isso. Eu sou pai nesse mundo trevoso, mas eu uso os princípios da palavra para conduzir o meu lar. Amém. Nós participamos agora recentemente de uma conferência de jovens para o período de 11 até 16 anos, e lá eu fui falar muitas coisas sobre a condição do mundo, muitas coisas que estão fustigando, estão maltratando, perseguindo os nossos adolescentes, os nossos filhos adolescentes. Eu fiquei pensando, puxa, como nós podemos enfrentar tudo isso? A Bíblia estabelece uma figura, eu vou trabalhar lá na frente, não quero só botar essa figura agora, porque cabe aqui na questão da paternidade bíblica. Você pode desenhar um barco bem aí, ó. Desenha um barco assim, ó. Minha luz assim, ó. O dono do carro conhece o som do seu carro, né? Desenha um barco assim, ó. Um barquinho. E ó, tá velhinho. Paternidade bíblica é isso. O barco está no mundo. As águas estão ali, mas as águas estão dentro do barco. Paternidade bíblica é você andar pelo mundo como um barco. A água não entra. O maior desafio para todos nós aqui é criarmos um barco, criarmos uma arca, como fez Noé, para colocar nossos filhos dentro, para marido, mulher, esposo, esposa, seus filhos estarem dentro do barco, e ainda que receba ventos, chuva, o mar selvagem, tem algo que separa o barco. Se a gente abre uma fresta do barco, a água entra. A paternidade bíblica não pode abrir brecha nenhuma para o mundo, porque senão entra. Então essa figura eu não julgo. Saia com essa visão daqui, que você precisa criar uma arca, de acordo com o que Deus estabeleceu, e põe seus filhos lá dentro. Você e sua esposa, você já tem tudo, todos os princípios condensados que vamos apresentar nesse workshop. Todos os princípios estão nessa figura. Então, prosseguindo. Em outras palavras, somos pais cristãos conduzindo filhos cristãos em meio a uma geração não cristã corrompida. Vamos ler isso aqui? Em outras palavras, somos pais cristãos conduzindo filhos cristãos em meio a uma geração não cristã e corrompida. Está vendo? O que eu quero que você encaixe? É essa visão do que é a paternidade bíblica, de você ser um pai. É você entender, somos pais cristãos. 2. Eu estou conduzindo filhos cristãos. 2. Em meio à geração não cristã. E aqui é o desafio para nós. Sabe uma reflexão que nós temos que fazer? Sim, nós somos pais cristãos. Estamos conduzindo filhos cristãos, conduzindo de maneira baseada na palavra de Deus, ou os conceitos do mundo já afetados dos nossos conceitos? Então essa aqui é a minha reflexão dessa noite, foi essa. Eu posso não estar falando como um cristão na condução dos meus filhos. Ok? Seguindo, vamos lá. Tempos atuais. Tempos atuais. Tempos atuais significa o período em que nós estamos vivendo. Esse período em que nós estamos vivendo é o mais severo de toda a história. É o mais severo.
Ou seja, se você foi pai há 5 anos atrás, há 10 anos, há 15 anos, é um outro desafio. Na minha época, o desafio era a gente levar uma bolinha de gude para casa. De onde vem, menino? Sabe bolinha de gude? Hoje é: quem te deu essa arma? Beleza, vai dar certo. Antes ele ficava com a mão para trás, você: quem tem na sua mão? Eu não vou dizer não. Diz, não vou dizer. Ele abre a mão, um chiclete. Hoje ele com a mão para trás, quem tem na sua mão? E você tem medo de pedir cuidado. E não tem mais chiclete. Esse é o tempo que estamos vivendo hoje. Um tempo que nós pais temos medo de abrir as gavetas do quarto, do guarda-roupa do nosso filho. Temos medo de abrir o celular. Tempos atuais significa que o mundo entrou com violência tal, que está gastando tudo. E isso aí tem uma estratégia. Há um livro na Bíblia, o livro de Romanos, fala exatamente sobre essa condição que estamos vivendo hoje. Diz assim, capítulo 13, versículo 11. Eu leio e vocês acompanham. Mas anota aí, em tempos atuais, põe assim, Romanos capítulo 13. Tá? Romanos capítulo 13. E digo isso, 13, 11. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Olha aqui, ó. Olha, os pais precisam conhecer o tempo. Os pais precisam conhecer o tempo lá. Ó. Você não pode ser um pai alienado. Você não pode ser um pai que alguém pergunta: como é que é o mundo? Ah, tá aí. Tá aí nada. Me diga como é que ele está, como é que ele ataca, quais são as estratégias, o que ele está fazendo na escola. Quando foi ligado à televisão, qual era a intenção? Você tem que fazer uma descrição desse tempo. Então, esse tempo é a condição maligna em que nós estamos hoje, e nossas famílias estão inseridas nele. Já é hora de vos despertardes do sono. Irmãos, vamos despertar do sono. Pais, vamos despertar do sono. Tem muitos pais dormindo, deixando os filhos na escola, deixa lá, vai pegar no final, não se importa o horário que chega. Ué, o que ele está fazendo? Temos que nos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Olha aqui, ó, vai alta a noite. A condição do tempo é isso, ó, vai alta a noite. Por isso que falamos que a sociedade hoje está em trevas profundas. Está aqui, ó, vai alta a noite. E vem chegando o dia. Ainda bem que está chegando o dia. Amém. Quanto mais trevoso, quanto mais trevas houver no mundo, significa que mais perto estamos da volta do Senhor. Amém. Esse aí é o refrigério. O mundo pode ficar agitado como for. Quanto mais agitado ele for, ele ficar, mais temos um sinal claro de que o Senhor está voltando. Mas enquanto isso, as famílias estão se quebrando. Vamos lá. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Olha aqui, ó. Contra as trevas só tem uma maneira de você desafiar: é usar as armas da luz. Amém. A palavra de Deus é a arma da luz. Amém. A vida da igreja é a arma da luz. Amém. A comunhão dos irmãos é a arma da luz. Amém. Essas armas são poderosas. Você não sabe o que é enviar um filho para uma conferência, enviar um filho para a vida saudável, o que é trazer os nossos jovenzinhos para fazer barulho ali. Eles perturbam um bocado, mas é melhor estar aqui do que estar em qualquer outro lugar. Eles estão sendo salvos. Traga os seus filhos para as reuniões.
se envolva com o serviço de crianças, dê seu nome na escala, tire um pouco do peso que está nos ombros daqueles que estão 5, 6 cuidando de todos os filhos dos pais da igreja. Amém. Dê seu nome. Amém. Porque isso é a arma da luz. E se você tem filho, aí que você tem que participar mesmo. Então aqui diz: andando dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas vestivos o Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ok. Então vamos ler aqui o número 1. É o período que estamos vivendo hoje, é a era presente das famílias, dos pais. É o período mais negro de todos os tempos. É o período em que o inimigo quer ganhar o jogo e por isso dá seu pior, com o objetivo de distrair, fascinar, desviar e destruir a família, a fé cristã. Sua intenção é matar, roubar, destruir os filhos de Deus e as suas famílias. Essa é a intenção. Então, quando você for falar sobre pais, você tem que saber os tempos atuais. Qual é a estratégia de Satanás? O que ele está tentando fazer? Ele está tentando matar, roubar e destruir. Destruir mesmo. Nós oramos por um monte de coisas. Fazemos vigília por um monte de coisas. Está na hora, sabe de quê? Os pais se unirem. De ter reuniões de pais, grupo de pais, convocando outros pais para orarem. Tem que saber usar, tem que lutar, não pode ficar passivo. Não pode ficar passivo. A gente se reúne para ver a palavra, se reúne nas reuniões de serviço para tratar dos serviços, se reúne quando queremos comprar um local de reuniões para saber como é que vão ser a aplicação das ofertas. Mas quem são aqueles que estão puxando os outros pais para poder orar pelas famílias da igreja? Orar especificamente pelos pais, principalmente pelos pais que estão sem orientação, desorientados, que têm seu lar afetado, que não sabem como cuidar de um adolescente, que não sabem como cuidar de um filho pequeno. Então, a igreja precisa se juntar, ter comunhão. Alguém precisa puxar isso. Alguém precisa assumir essa responsabilidade. Essas reuniões, elas ajudam porque despertam, mas elas não resolvem. Elas só trazem o problema. A resolução disso é a própria igreja edificando a sua própria área, criando um ambiente agradável para inserir os nossos filhos. Os pais cuidando dos filhos de outros pais. As mensagens que são liberadas também focando as necessidades das famílias e não apenas trazendo assuntos diversos que às vezes você tem famílias diante de você e você com a palavra aqui não consegue dirigir a palavra no sentido de acudir uma família que está em desespero. Então, nós precisamos, como igreja, ter uma ação mais robusta para lidar com esse mundo trevoso. É um desafio, é um Davi contra Golias. Então, nós todos precisamos nos juntar para ter comunhão. Amém. Que tal, irmãos? Amém. Vocês dizem amém para isso? Amém. As 3 armas para vencer os desafios enfrentados pelos pais nos tempos atuais. A letra A diz: os tempos atuais precisam ser vencidos pelos pais cristãos por meio da comunhão com Deus. Vamos falar comunhão com Deus. Os tempos atuais precisam ser vencidos pelos pais cristãos por meio da oração. A oração. Os
tempos atuais precisam ser vencidos pelos pais cristãos por meio do fundamento e aplicação da palavra de Deus. Aí coloquei entre parênteses, põe na frente assim, a paternidade bíblica. Porque a paternidade bíblica é a aplicação da Bíblia na sua família. Então veja, se nós unirmos essas três coisas, a primeira, a comunhão, depois a oração e em terceiro lugar, a palavra e aplicar a palavra, eu vou dizer algo aqui para os irmãos, que é um princípio importante, que é esse. Todas as vezes que nós participamos de uma reunião ministerial, são as reuniões de sábado, onde os irmãos ministram a palavra, quando você estiver assentado aí, com o seu caderno, tomando nota, passa a linha aí no canto do caderno e diz, coloque: como posso aplicar essa palavra na minha família? Como eu posso aplicar essa palavra na minha condição de paz? Como que essa palavra pode me ajudar, pode ajudar na criação dos meus filhos? Então, enquanto você estiver ouvindo a palavra, põe do lado, como eu posso aplicar essa palavra na minha família? Que envolve eu, minha esposa, meu esposo e meus filhos. Faça isso, você vai ver. Faça isso e você vai ver a quantidade de orientações que você vai receber do Senhor. Então nós precisamos aplicar a palavra de Deus nesse ponto de pais que amam seus filhos. Se a gente senta aqui e nunca a gente recebe uma palavra, ou nunca você recebe a palavra dessa maneira, é a orientação que você está recebendo. E saiba, todas as mensagens, se você tiver no foco certo, se você estiver olhando do jeito certo, vai ter uma palavra direta para a sua família ali. E você vai sair naquela noite tendo sido ajudado pela palavra de Deus. Amém. Então é um princípio. Tá certo? Então, o que eu gostaria dessa noite é apresentar para os irmãos várias coisas, mas também dar para os irmãos ferramentas para ampliar a sua percepção de pai. Tá certo? Essa é uma declaração muito boa, essa questão de tomar notas assim. Essa comunhão pode ser com o Senhor, e essa comunhão pode ser com outros pais. Se você tiver alguma dificuldade com o seu filho, não hesite, não tenha vergonha, não pense duas vezes em levar esse assunto para frente, para pessoas que têm responsabilidade, que têm crescimento em vida e maneja bem a palavra de Deus. Você vai receber orientação. Não deixe, não se esconda, não deixe de ir para a reunião por causa de uma dificuldade familiar que você tem. É aqui o lugar onde você vai ser ajudado. Chama os irmãos responsáveis e diga: eu estou com uma dificuldade na minha casa, eu queria um tempo, eu queria falar um pouco com você, ou com vocês. E aí ele dá uma solução. Busca o aliado para aumentar o poderio de fogo contra o inimigo. Isso é um princípio importantíssimo. Tem pais que desaparecem das reuniões porque estão com vergonha em função das dificuldades que estão enfrentando em casa. Não estamos criticando você. Estamos dizendo que há um lugar onde você pode ser apoiado. Amém. Há um lugar onde você pode ser ajudado. Amém. Tá certo? E não tem caso perdido. Por pior que seja a sua situação, o Senhor pode reverter. Amém. Diz amém para isso? Não? Amém. Amém. Ok, então está aqui essa primeira parte que eu queria falar com vocês. Agora veja, geralmente as palestras, elas são assim. Eu não quero ficar assim. Eu quero dar princípios, depois abrir para vocês dialogarem um pouco sobre a questão de paz, tá? Porque vocês construam um pensamento sobre a paternidade cristã.
Então, textos que nós já vimos até agora, textos bíblicos. Anota lá no tópico 2, os desafios, põe Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. Na letra B de paternidade bíblica, anota aí como paternidade bíblica significa que você é um pai diferente. Então eu coloquei João capítulo 17. Na paternidade bíblica, João capítulo 17. E eu coloquei João 17 porque ali mostra o Senhor Jesus, ele se separando e ele dizendo para os discípulos: vocês não são do mundo como eu não sou. Nos tempos atuais, Romanos capítulo 13. E tem mais esse, João capítulo 10. Repetindo, nos tempos atuais, Romanos capítulo 13 e João capítulo 10. Romanos fala dos tempos atuais, trevas. João 10 fala sobre a intenção de Satanás, que é matar, roubar e destruir. Ok, vamos virar a folha. Como é que está o tempo aqui? O tempo aqui, uma coisa que eu gosto do olho do relógio e não está marcando mais nada. É bom. 46 minutos. Vamos prosseguir? Pode prosseguir? Anotaram direitinho? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui desse que foi já tratado? Pode avançar? Pode avançar? Vamos lá. Ok. Aí diz assim, ó, segunda parte, os desafios e os problemas que atingem os filhos. Estamos ainda dentro do campo em que os pais precisam perceber quais são as ameaças que os filhos sofrem. Estamos tratando disso. Então o que nós fizemos aqui? Nós pegamos um filho desde 0 ano até a sua fase adulta. Pegamos 4 fases e fomos colocando os problemas que estão em torno de cada uma dessas fases, para vocês perceberem quais são os ataques que cada fase está sofrendo, ou quais são as coisas que os pais precisam fazer em cada fase, quais são os desafios que precisam ser vencidos em cada fase. Então é isso que vamos tratar agora, tá certo? Então nós dividimos isso aqui em 4 partes. Aí diz assim, o tópico é bem grande, tópico 1. Os grandes desafios que precisam ser enfrentados pela paternidade cristã, isto é, pelos pais cristãos nos tempos atuais, no cuidado com os filhos. Letra A, quando crianças. Isso aqui a gente gastou tempo para considerar quais são as coisas que envolvem os problemas, os desafios que envolvem os nossos filhos quando pequenos. Então nós colocamos esses aqui. O que os pais precisam observar quando você tem filhos com poucos anos de idade? 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloquei assim: primeiro, falta de princípios cristãos ao criar os filhos. Você é pai, você é um pai, você é um cristão, você tem que criar seus filhos baseados nos princípios da palavra de Deus. Ou seja, não criar isso é um problema. Tem coisas que o mundo afeta, você não pode fazer muita coisa, mas tem coisas que nós é que deixamos de fazer. Então, como criar os filhos? Segundo os princípios da palavra de Deus. Amém. Aí você tem que ler a Bíblia. Amém. Em João 17 falou que ele se santificou, que ele era santo, se
separou por causa dos filhos. Então, você começa a usar a Bíblia para dar apoio, para gerar em você o comportamento e o viver de um pai que quer conduzir os filhos. E do mesmo modo, o que eu devo ensinar para os meus filhos? Esses são os princípios da palavra de Deus. Indefinição de papéis, ou seja, isso é um problema. O que significa isso? Você tem pai, você tem mãe, você tem filhos, são os papéis. Depois eu vou mostrar um texto lá na frente que está em Colossenses sobre esses papéis. Cada pessoa dentro da casa tem papéis. Marido tem um papel. Qual o papel do pai? Qual o papel da mulher? E qual o papel dos filhos? Ou seja, paternidade bíblica significa que você detém todos esses princípios e usa dentro da casa. Amém. A ausência dos pais, ou seja, os filhos pequenos, eles sofrem bastante quando não tem os pais por perto. Então, nós chamamos isso aqui de filhos órfãos, com pais vivos. Um professor chamou o responsável para falar acerca de um aluno. Quando o responsável chegou, ele perguntou: ele é órfão? Ele disse: não, eu sou o pai dele. O responsável é o pai, mas o professor achava que ele era órfão. Será que o professor, a diretora, está achando que o seu filho é órfão? Por nunca ver você, por nunca estar por perto. Está certo? Então, esse é um dos grandes problemas, porque os pais resolvem trabalhar, e trabalham muito, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar o pão, para comprar o leite, e às vezes esquecem dos filhos. O mundo pode fazer ataques, mas nós não podemos abrir a porta. Então nós temos que ter um novo começo. Se há problema nisso, de eu não estar tendo as necessidades dos meus filhos, não estou acompanhando, meu filho é órfão, eu preciso voltar atrás. Dizer assim: eu quero ter um novo começo, quero cuidar dos meus filhos, quero acompanhar meus filhos. Eles não são órfãos, ele tem pai e tem mãe. Diga assim: meu filho tem pai e tem mãe. Os pais atuais que trabalham muito precisam falar essa frase, porque às vezes nós agimos como se eles não tivessem a gente não tem. Crise conjugal e desavença entre irmãos é outro problema que afeta os filhos. O tempo todo os pais brigando, o tempo todo brigando. Os filhos olham, os pais brigando. Nunca tem paz dentro de casa. Então isso aqui é um outro problema. Claro, vamos transformar cada item desse numa palestra, né? Então só citando coisas para vocês perceberem o que afeta os nossos filhos pequenos. Uma delas é a crise conjugal e a desavença entre irmãos. O tempo todo lutando, brigando, você nunca aparta, você nunca repreende, você nunca define as coisas, você nunca age com justiça, você não for pode sentar lá, age com equilíbrio, deixa as coisas correr facilmente. O fim da família tradicional. Hoje está sendo pregado, nossos filhos estão vendo, estão assimilando esse conceito de uma família atrapalhada, onde não se tem definição. Vocês viram um vídeo aí atualmente? Alguém mostrou lá o exercício. Lá estava dizendo: aponte para mim aqui qual é a família do passado. Para a criança. E a criança olhando para a família do passado, estava marido, mulher e o filho. E família do passado. Qual é a família moderna? Estava lá homem e filho. E família moderna. Você sabe
que é isso? Isso é uma afronta. Isso é Golias afrontando o Deus de Israel. Ou seja, está desaparecendo esse conceito de família tradicional, que é a família baseada na palavra de Deus. Quando você tem um homem, você tem uma mulher e você tem os filhos. O que é isso? Você criança. São os filhos, são os nossos filhos. É muito melhor eles estarem fazendo a dança da chuva a estarem na chuva. É muito melhor. Isso é a família tradicional que está desaparecendo. Se você não ajusta isso, se o filho não vê você beijando sua mulher, não vê você no quarto com sua mulher, não vê a família sentada junto ali, fazendo a refeição, não vê a definição, o marido está lá, a mulher está ali, o filho está ali, tem ordem, tem organização, tem regra. Você não vê isso? Nós estamos ajudando a desfazer esse conceito de família. Então, está desaparecendo a família tradicional. As TVs trabalham nisso, as mídias trabalham nisso. Nós não podemos correr disso. O marido deve saber como se vestir, para não confundir seu filho, porque às vezes se veste de tal maneira que parece mulher. O filho está sentado, está olhando para o marido, para o pai está comigo. Você está ajudando ele fazer o exercício assim. Família do passado: marido, mulher e filho. Família moderna: homem e filho. Mulher e filho. Você não pode ajudar o mundo. Olha para o seu cabelo, olha como é que você anda, olha como é que você fala. Não confunda o seu filho. Deixa que o mundo faça isso, mas nós não podemos fazer isso. Violência doméstica também é uma coisa que destrói as nossas crianças nessa fase inicial. E divórcio dos pais. Se você está pensando em separar essa mulher, desista disso. Faça as pazes com ela, que é a melhor coisa que você faz na sua vida. Se você está pensando em abandonar seu marido, desista disso. Você vai acabar com seus filhos. Vai destruir, você vai destruir sua família. Resolva os problemas como cristão. A paternidade bíblica é a aplicação dos princípios de Deus à família. Então, quando tiver problemas na família, é assim que você resolve, usando a palavra de Deus, e não como o mundo faz. Procura a sua turma, vou procurar a mim. E os filhos? Você fica criança. Nós não podemos aceitar isso na vida da igreja. Não podemos. Ok. Aí, olhando para isso, perceba se não é. Quando criança, eu me coloquei na frente, aí não está na sua que eu fiz depois. Eu coloquei aqui na minha. Vocês querem a frase que está aqui na minha? Eu coloquei. Isso aqui é o estabelecimento de uma base forte. Então põe quando criança, põe 2 pontos, é o estabelecimento de uma base forte. Esses pontos que eu citei, você está estabelecendo uma base forte. Princípios cristãos, definição de papéis, os pais presentes, os casais com suas dificuldades, mas resolvendo as suas lutas, a família ajustada, pai, mãe, marido, esposa, os filhos. Não tem violência doméstica, tem amor, tem carinho. E não tem divórcio, tem reconciliação. Esses pontos aqui estabelecem uma base forte para os filhos olharem pela janela e entenderem como que ele deve construir a sua família no futuro.
E essa base, ela não acontece na escola. Um dia a escola teve esse papel, hoje não tem. Um dia o governo teve esse papel, hoje não tem. A própria igreja, ela tem esse papel, mas não é a responsável direta. Tem esse papel, mas esse papel ele é realizado na família. A igreja simplesmente reproduz o que acontece entre as famílias, dando continuidade e perpetuando essa base. Mas não é você dizer assim: leva para a reunião onde vão ter mais paciência do que eu, lá tem as professoras, preparar aulas e vão cuidar dos nossos filhos, depois a gente vê quem vai dar. Não. Quem cuida dos filhos são os pais. A igreja dá suporte. Porém, os irmãos responsáveis precisam criar um ambiente de orientação contínua para os pais cuidarem bem dos seus filhos em casa e darem suporte no local de reuniões onde eles estão se reunindo. Ok, vamos ver agora os assuntos que circulam um pré-adolescente. São jovenzinhos aí, 10, 11, vou colocar de 6 a 11, 6 a 12 anos. Quais são as coisas que estão no tempo que nós precisamos cuidar? Vamos lá. Aqui nós começamos, ele vai à escola. Até então eles estão dentro de casa. Agora, pela primeira vez, eles querem ir para a escola. E aqui começa todo um cuidado que você precisa ter. E quando eles estão debaixo dos seus cuidados, é você que escreve na tábua dele que você quer que ele veja e seja. Na hora que ele sai da sua casa, do seu ambiente, aí você tem muita gente escrevendo dele. Ninguém quer que o filho ponha tatuagem, mas às vezes não vemos que muitas tatuagens internas estão sendo escritas na tábua do coração deles, tatuando conceitos, tatuando comportamento, coisas que não saem facilmente. Então, quando os filhos resolvem colocar o pé fora de casa, você tem que colocar o pé fora de casa para acompanhar. E a escola começa então uma nova fase na vida do seu filho, que antes estava simplesmente dentro de casa e você escrevendo neles, orientando. Então, e a escola é um elemento importante que está em torno dos filhos pré-adolescentes. E tem, aprendemos algo além da matemática e português. Quem acha que filho vai aprender português e matemática, talvez seja as duas coisas que eles menos aprendem lá, é matemática e português. Eles aprendem derivadas de comportamento nocivo, você não tem nem ideia. Limites de comportamento nocivo, você não tem nem imagina. E você pensa que ele está lá falando com 2 mais 2, nada disso. Não estão. Coisas pesadas estão acontecendo com nossos filhos dentro daquela classe. Então, eles aprendem algo além da matemática e do português, que é o mundo. Alguém vai ter que dar um banho desse menino, tem que lavar, tem que trazer, tem que orar com ele, tem que fazer ele vomitar as coisas que ele aprendeu na escola. Você tem que perguntar quem é o professor, quem falou isso, o que o seu professor falou com você hoje. Olha, a tarefa de ser pai não é fácil. Ou o menino para fora, a coisa mais fácil que tem para cuidar dele, você tem que ir para o seu descanso. Bullying. Esse bullying aqui eu digo 2 coisas: é bullying e está bullying ele. Tem que ter cuidado. Saber quem está passando com o seu filho, quem está pegando dele, quem está. Tudo tem que olhar. Hoje a pedofilia está solta. Tem que cuidar. Como super amigo, o amigo professor, amiga professora, tem que olhar tudo isso aí. Não pode deixar de ir nas reuniões de pais. Tem que olhar na cara do diretor, na cara do professor.
os pais devem fazer-se presentes. Isso. Agora veja, para esse campo pré-adolescentes, onde ele começa a sai de casa, nós colocamos aí põe 2 pontos, quando pré-adolescentes, 2 pontos, início do seu contato social. Início do seu contato social. Tá certo? Ele começa agora a se socializar com outras pessoas que não são mais a sua própria família. Então, por isso, o início do contato social. Novas interações, novas aprendizagens. Você tem que acompanhar tudo isso aí. Ok, vamos ver agora. Quando adolescentes, eu coloquei 9 itens com respeito aos adolescentes que citados. Os pais, o que circula? Quais são os pontos, os desafios que envolvem o cuidado com os filhos quando eles são adolescentes? Primeiro, nem sempre nós sabemos cuidar de adolescentes. Então, esse é um deles. Não saber lidar com adolescentes. Aqui começa com 12 anos. Quando entra aí, você menino, esse menino mudou. Esse menino mudou, ele é outro. Ele é outro medo. Ele é outro medo. Se você não sabe nada sobre adolescentes, você tem que comprar um livro sobre adolescente. Tem que verificar se na nossa prateleira, na nossa estante, já não tem livro sobre adolescentes. Você tem que estudar. Saber o que está acontecendo com o físico dele, saber o que está acontecendo na parte hormonal dele. Você tem que saber, isso vai ajudar. Vai salvar a pátria? Vai salvar a pátria, mas vai te ajudar. Eu sempre me pautei nessa frase. Criar filhos é se refazer como gente. Quando você tem filhos e você entra com seriedade para cuidar de filho, você se refaz como ser humano. Os déficits que você levou consigo até aquele momento, no momento que você encara a criação de filhos com seriedade, você começa a se refazer. Então você tem não saber lidar com a adolescência, a rebeldia, influência de amigos, independência. Eles gostam muito de privacidade. Falar mais faz da boca deles. Privacidade. Tem que entender o que é isso. Às vezes é isso mesmo que ele precisa, privacidade mesmo. Porque até então você invadia, você abriu o banheiro, tinha que pegar o shampoo. E ele estava tomando banho, ele estava nem aí. Ô, mas que você quer o shampoo? Ele entregar o shampoo. Hoje abre aquela porta do banheiro lá para você ver. Você não pode mais abrir aquela porta daquele jeito, você tem que bater na porta. Tem que respeitar também. Ou seja, mudou. Ô menino, quem manda essa carta que sou eu, sempre mandei sem bobo nada. Não faz isso não faz isso não funciona assim. Essa palavra privacidade existe, claro, eles exageram, eles querem uma vida independente, particular, e pai para lá e ele para cá. Mas existe sim um limite em que deve ser respeitado. Por isso tem que saber que limite é esse. Ok, aí seguindo, namoro precoce, aí começa a querer namorar, fazer sexo, o mau uso da tecnologia, jogos eletrônicos, sexo, tirar foto de si nu e apresentar para os outros, expondo a vida dele. Predadores sexuais, abuso sexual, gravidez precoce, filhos irreverentes, diferentes aos pais. Tem tanta coisa que dá até de colocar essas coisas, mas existe. Os tempos são todos. No passado eu nunca tive esse problema aqui. Eu tive só alguns deles. Só alguns deles aqui. A
Aí, a palavra-chave que eu coloquei para quando adolescentes, eu coloquei a palavra transição. É a palavra que define um adolescente. Não é criança, não é adulto, ele está no meio, ele está na transição. Essa transição é perturbadora para ele demais. Não estou falando sobre adolescência, não. Estou falando disso para vocês poderem compreender o universo das fases, das 4 fases que compreende o menino desde 0 anos até quando ele é adulto, para você saber o que circula no dele e o que você deve fazer para ajudar. Tá certo? Esse aí é o alvo, é tratar e incluir. Você sabe o que está aí no universo dele. Por último, 4ª fase, quando jovem e adulto. Aí ele entra para a faculdade. Veja que na fase anterior, lá na pré-escola, começou em pré-escola. Um adolescente começou a fazer o 1º grau, 2º grau, e agora esse menino já está falando de faculdade. Ele está avançando. Ele está saindo de casa por causa. 18, 19, 20, tudo isso aí é aceitável. Até 20 anos, às vezes alguns apresentam até 22 anos, 23 anos, depende da maturidade, da quantidade de estímulo que ele recebeu, mas os especialistas colocam de 12 até 20 anos. É aceitável essa faixa. Então aqui, quando jovens e adultos, aí tem a faculdade, eu coloquei também um mundo pós-moderno, depois eu falo só um pouquinho sobre ele, ateísmo, tudo dentro dessa fase que está acontecendo agora. Você tem filhos cristãos, entram na faculdade e começam um bombardeio, é isso que está acontecendo lá. Um bombardeio para que ele perca seus valores cristãos e para que ele saia de lá desconfiado da existência de Deus. Não tem que se acompanhar, não tem que ter um serviço que cuide dos universitários, não tem que ter um serviço que reúne os universitários uma vez por mês, pelo menos, para ter comunhão com eles. Nós devemos ter pena dos universitários. Para alguns pais é uma coroa ele ir para a faculdade, pode não voltar bem. Por isso nós temos que guardar. Tem que ter serviço de crianças, serviço de adolescentes, serviço de jovens. Tem que ter irmãos que já passaram por esse ambiente e saíram de lá para servir, para saber como tratar, como falar com eles, quais são os perigos, ajudá-lo a colocar um momento de oração lá na faculdade para protegê-lo. Então são coisinhas importantes que a gente pode inserir, pode trabalhar para ajudar o nosso jovem na universidade. Sim, irmã? Com relação à fase, às vezes depende dos pais e também das mães. Não chamam os filhos de bebê. Isso. Chamar filho de 18 anos, ele vem cá, o bebê, não vai querer crescer. Meu bebê, mamãe, cadê mamadeira, mamãe? 18 anos, bebê vai mamadeira. Então aqui, fumo, álcool, drogas e pouco preparados para a vida. Esses são os desafios que nós temos. Quem tem filho que está na faculdade, levanta a mão. Tem muitos. De qualquer maneira, vocês pais precisam se aliar. Precisam estar juntos. Precisam conversar. Entendeu? Junta, leva para casa para conversar, dá um ambiente para eles se soltarem as coisas para serem ensinados a como responder perguntas sobre a existência de Deus, que lá é o que tem. Eu conheço jovens que foram para a faculdade, foram crentes e estão lá já há alguns semestres, colocou interrogação em tudo, na própria existência de Deus. Claro, ele vai estudar Nietzsche, vai estudar existencialismo, vai estudar Sartre, ele vai estudar autores que põem em dúvida toda a concepção de Deus. O cara faz isso.
nós temos que ter misericórdia dos nossos jovens. Amém. A igreja está aqui para se condoer dessa face dos nossos jovens, a apoiar os nossos jovens, amparar os nossos jovens. Eu coloquei a palavra-chave aqui, a idade decisiva. Ok, acho que está bom. Essas duas partes aqui. Eu queria bagunçar um pouquinho esse ambiente tão organizado que nós temos aqui, tão bonito. Eu queria bagunçar ele. Eu queria que vocês fizessem um pouco de quadro. Vira aí, vai na bagunça mesmo. E vocês vão ler esse texto, esse primeiro texto aqui. Para ler um texto desse, nós vamos levar pelo menos 5 a 6 minutos para fazer uma leitura fria, sem comentários. Então, para ter um pouco de diálogo, vamos gastar 15 minutos. Gastem 15 minutos no primeiro texto. E vão lendo e vão sublinhando as partes importantes. E depois vocês já podem interromper e comentando, tá bom? Então faço isso nesses 15 minutos. É a página? Pronto, vou pegar aí.